No mundo atual, certa epidemia suicida se associa a naturais tribulações. São muitos os contaminados a serem atendidos pelo socorro. Olhem com cuidado, vejam com o coração. A receita de cada ação não deve partir da vontade dispersa, mas da consciência crística, que está disponível também no Espiritismo. O esclarecimento que nossos irmãos esperam para a recuperação da mente desequilibrada demanda trabalho. Este trabalho é preciso que se faça. Não é preciso aguardar um momento futuro. Já se faz tardia a necessidade de ação. Por exemplo, muitos pregam aquilo que julgam atender à propagação de suas correntes religiosas, sem se perceber que a maior divulgação, e aquela esperada por Deus, é a renovação da humanidade, é torná-la sadia, suportada pela moral do Cristo. Algumas palavras que da boca saem são fracas, pois muitas vezes não ecoam do coração. Ivone do Amaral Pereira. Mensagem recebida em 13 de agosto de 2015, pelo médium Alexandre Pereira, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigas, olá, amigos, irmãs, irmãos de caminhada do Seara Fraterna. É com muita alegria que hoje nos encontramos aqui, nesse ponto que não é propriamente um ponto físico, um ponto material, porque apesar do isolamento e da distância física que devemos manter hoje em tempos de pandemia, a misericórdia divina nos permitiu a permanência dos encontros através desse recurso fabuloso que é a tecnologia, a internet, através da televisão, do celular, do computador. Nós podemos nos sentir mais próximos. Então, meus amigos, de maneira nenhuma o nosso encontro será menor do que se fosse presencialmente. Muito pelo contrário, é um esforço que todos nós, de todas as religiões, de todo o movimento espírita em especial, fazemos no sentido de nos mantermos conectados na permanente busca da nossa evangelização, tão importante em momentos como o atual. E nessa noite nós vamos ter o tema proposto pela casa, que é "E a vida continua". Necessário, fundamental, ainda mais no mês em que nos encontramos, que é o mês de setembro, dedicado à campanha de prevenção do suicídio e valorização da vida. Informação necessária e importante para que tenhamos a certeza do valor da nossa existência. E a vida continua. Qual é a nossa verdadeira vida? Por que nós estamos aqui hoje? Então nós vamos conversar sobre esse tema e é importante que a partir desse momento em que nos encontramos aqui juntinhos para o estudo, que nós possamos respirar fundo, que possamos procurar o local mais agradável e mais confortável da nossa casa e tenhamos a certeza que no momento em que nós nos reunimos para o estudo do Evangelho de Jesus, nosso Mestre, que é o grande motivo de estarmos aqui hoje, nós estamos amparados e somos sustentados por amigos benfeitores espirituais que vêm até a nossa casa, nos encontram, realizam verdadeira higienização do nosso lar e participam do estudo conosco, nos inspirando os melhores pensamentos e as melhores ideias. Então, nesse momento, eu convido a todos os irmãos para que façamos a nossa prece de abertura, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pois graças à sua misericórdia, Pai, nos encontramos hoje aqui reunidos para mais um estudo das tuas leis, à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus e da nossa amada doutrina espírita. Que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes
e unidos numa só corrente de amor, de fraternidade, de caridade, que possamos buscar a Tua lei, Pai, na fonte, que possamos beber desta água diretamente na fonte, com o auxílio do nosso Mestre Jesus e de inúmeros amigos benfeitores, trabalhadores desta casa de luz. Ampara a todos nós que nos encontramos nesse momento, reunidos com a firmeza e a disposição para aprendermos sobre as Tuas leis e nos esforçarmos por vivenciá-las, Pai. Que juntos possamos alcançar mais um degrau no conhecimento que nos levará a mais um degrau na nossa etapa evolutiva. Então, nesse momento, felizes e agradecidos por essa oportunidade, nós te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, como eu falei no início, o tema proposto para que nós pudéssemos conversar no dia de hoje é E a Vida Continua, baseado no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo. E é interessante, eu gostaria de chamar a atenção dos amigos para um detalhe. Todas as vezes que nós formos fazer o estudo do Evangelho, ainda que dentro de um tema proposto, ou a prática do Evangelho no lar, que nós possamos atentar na organização do Evangelho segundo o Espiritismo. Nada é ao acaso. A ordem dos temas, as mensagens agrupadas dentro de cada capítulo, os espíritos que proferiram as mensagens, é preciso que nós estejamos atentos. E esse é um exemplo, o tema de hoje é um exemplo disso que eu falo. Por quê? O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Eu não vim destruir a lei. E aí, o Espírito da Verdade, Jesus e toda a pleiade de espíritos que compõem, que participaram da codificação, vem nos explicar, através de passagens do Evangelho e de mensagens, por que o Cristo não veio destruir a lei. De que lei Jesus falava? De que lei nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo? E aí, fazendo a leitura do Evangelho, nós vamos entender que a lei que Jesus não veio contrariar é a lei divina. Muitas vezes confundida com a lei humana e com as tradições e os costumes humanos. Então, só para que vocês tenham um exemplo, nós temos uma passagem dentro do Evangelho que é quando os escribas e os fariseus questionam Jesus por o porquê dos seus discípulos não lavarem as suas mãos antes das refeições. E quando ocorre esse questionamento, não se está falando da lavagem pura e simplesmente das mãos, ainda mais nesses tempos em que verdadeiramente nós ficamos metódicos, né? E alguns irmãos até brincam, olha, acho que eu desenvolvi alguma neurose com relação à lavagem excessiva da mão e o uso de álcool em gel, pelo motivo da não infecção pelo vírus, e nós estamos corretos em manter o devido cuidado. Mas não era simplesmente a lavagem de mãos por questão de higiene e proteção da saúde, como nós estamos habituados hoje, mas era justamente todo um ritual, todo um hábito dentro da cultura e da tradição judaica, no sentido de purificação, uma purificação aparente e externa, composta por diversas etapas, por diversos procedimentos para se alcançar a chamada pureza aparente. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que a pureza verdadeira não é a pureza aparente, da roupa limpa, do ritual seguido à risca, mas é a pureza interna. O verdadeiro sentido, o verdadeiro objetivo que o Espírito possui na caminhada. É o objetivo sincero de comunhão com Cristo? É o objetivo sincero na observância das leis divinas? Então, esse é um dos exemplos. Quando Jesus chega, diversas tradições e rituais que não eram verdadeiramente importantes,
o Cristo faz questão de demonstrar, chamando a atenção para aquilo que realmente nem a ferrugem e nem a traça consome. Não eram os postos hierárquicos dentro da religião judaica, da cultura judaica. Não eram as tradições de uma aparência, de uma pureza aparente, mas eram os valores eternos, aqueles que vão conosco para todo sempre. Então, esse é o primeiro capítulo. Jesus não vem destruir a lei. O que ele vem fazer é reorganizar a nossa forma de pensar e enxergar a lei divina. No segundo capítulo, então, nós temos: meu reino não é deste mundo. E a primeira passagem desse capítulo diz assim, eu vou fazer a leitura, eu gostaria que vocês acompanhassem, e quem tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, pode pegar e pode fazer a leitura conosco. Diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Amigos, quando nós fazemos o estudo dessa passagem e em seguida vem o trecho do Evangelho que serve de base para a nossa reunião de hoje, que diz assim: a vida futura. Quando o Cristo é questionado por Pilatos, no sentido de és rei? Vejam o que ele diz: és o rei dos judeus? E aí Jesus então responde da seguinte forma: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Jesus era judeu e foi entregue ao Império Romano, representado na figura de Pilatos, por representantes do judaísmo. Fariseus que, não concordando com os ensinos e com a fala e com a proporção que esses ensinos e falas de Jesus, e principalmente os seus exemplos, tomavam, o entregaram para então todo o processo de crucificação que nós conhecemos. E o que mais nos chama a atenção no processo de crucificação, primeiro foi a convicção do Cristo a todo instante. Ele não nega tudo aquilo que ele falou e vivenciou. E a segunda questão que nos chama muito a atenção foi a sua demonstração de total falta de medo em relação ao desencarne que estava próximo, apesar de todas as dores que nós imaginamos que fisicamente ele possa ter sofrido ou não, mas toda a dor de um irmão mais experiente na caminhada, que observa que os seus irmãos menores ainda viveriam momentos de extrema dor e de extremo sofrimento por não escutarem a boa nova, que era o seu Evangelho. Então, esses dois momentos do processo da crucificação nos chamam a atenção, a certeza de Jesus. E só tem certeza quem sabe do que fala. Só tem certeza quem sabe, quem vive aquilo que professa. E era esse o verdadeiro testemunho do Cristo para toda a humanidade. E a segunda questão, a vida futura. Jesus não fica preso ao momento da crucificação. Não se rebela e até os últimos momentos dá o verdadeiro testemunho do seu amor
maior. Por isso nós dizemos que o Evangelho é tal qual o calor. Energia que nós não temos retida em nós, mas que nós absorvemos do ambiente, absorvemos do nosso próximo, passa por nós e vai encontrar os demais irmãos que estão conosco. É o calor do Evangelho que nos aquece e nos mantém vivos espiritualmente. Por que toda essa fala, Milena, nesse início, ao nos recordar o Evangelho? Porque o Cristo veio nos trazer o seu testemunho de vida eterna. Os ensinos, as leis divinas que são eternas e o conceito de imortalidade da alma. Novamente estabelecido pela doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E é tão importante essa fala nos dias atuais, meus amigos. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, de valorização da vida. Meus amigos, quando nós falamos em suicídio, e eu toco nesse ponto porque é justamente a temática que o Seara Fraterna quer dar nesse mês nas suas conversas, nós tocamos nesse assunto, meus amigos, porque quando nós falamos em suicídio, antes de pensarmos no suicida, nós devemos pensar no espírito que acabou se deixando conduzir pelas vias do suicídio. No espírito que, antes de ser intitulado suicida, uma palavra até certo ponto que fere, que machuca alguém já tão sofrido, ele é um espírito, como todos nós somos espíritos, e que num determinado momento, pela ausência da visão na vida futura, por não entender as dificuldades e a vida atual pela qual passava, não querendo fugir da vida, mas não suportando a sua dor e o seu sofrimento, envereda pelas portas do suicídio. Então é um novo olhar que nós devemos buscar, é o olhar da misericórdia e é o olhar da prevenção, no sentido de aonde nós estamos, em família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, com os valores de vida eterna, valores que são as leis divinas, com o conceito de imortalidade da alma, que não propagamos, que não divulgamos, a ponto de transformar caminhadas como a nossa caminhada tem sido transformada. É como se eu pegasse o calor do Evangelho e tentasse reter somente em mim. É calor, não é energia parada. Calor é energia em trânsito, em movimento. Eu não posso reter, sob pena de ser responsabilizada pela minha própria consciência, por aquilo que eu poderia ter feito pelo meu próximo e não fiz. Embora não sejamos os detentores, os controladores da vida do nosso próximo, porque isso seria um ato de prepotência. Mas nós somos auxiliadores uns dos outros. Aquilo que recebemos de graça, devemos passar de graça adiante. O Evangelho que é o calor em movimento. E dentro desse capítulo, a vida futura, nós vamos encontrar passagens dos Espíritos organizada por Kardec, que vai dizer assim para nós, o codificador, dentro da inspiração que vinha do alto. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante. A ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido de ausência de conhecimento, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo.
Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra em sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. E aí mais adiante diz assim: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material. Olha que interessante. Um conceito que é espiritual, que se torna palpável para todos nós, que se torna lógico, que nos mostra todos os dias a justiça divina operante e operando. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a escrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam às mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça divina. Vejam só que passagem bela do Evangelho segundo o Espiritismo. E além de bela, uma passagem que nos chama à responsabilidade. É momento, meus amigos, de falarmos da vida eterna, de falarmos da lei divina, de falarmos da imortalidade da alma. Nós somos imortais, nós tivemos um início, mas não teremos fim. A vida atual que possuímos na matéria é mais uma etapa da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Em determinados momentos estamos aqui, em outros momentos retornamos à nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. E enquanto aqui, meus amigos, na roda do aprendizado, pela ausência do conhecimento, nós somos qual crianças que recebem uma caixa com várias pecinhas de quebra-cabeça, cujo objetivo final é montar a imagem belíssima que está por trás de todos aqueles fragmentos que, separados, parecem não ter lógica. Mas na medida em que vamos encaixando, a figura vai tomando forma. E nós temos inúmeros amigos que nos sustentam e nos amparam para que essa caminhada, essa montagem do quebra-cabeça seja mais fácil e seja de melhor entendimento para todos nós, que são os amigos benfeitores da espiritualidade. E são inúmeros, inúmeros amigos que nos chamam todos os dias para o nosso processo de reforma íntima, de transformação gradativa. Mas na prática, quando vestimos o nosso corpo material, quando entramos nas experiências da carne, da matéria, nem sempre elas se apresentam de forma simples e fáceis de serem transpostas, de acordo com o nosso maior ou menor grau de adiantamento, de acordo com a história particular que cada um de nós possua. E é aí
que os problemas maiores começam a acontecer. Quando não temos a lucidez, a certeza do porquê estarmos aqui, o objetivo dessa vivência material, diante da menor ou da maior adversidade, podemos fraquejar, podemos fracassar. De que forma? Quando a dor é muito intensa e jamais menosprezemos a dor alheia. Só quem sofre consegue dimensionar o tamanho da sua dor. Nós conseguimos ter a ideia, conseguimos ter a percepção e podemos ser, em determinados momentos, aquele instrumento, a mão humana e material que a espiritualidade coloca no caminho de um irmão em sofrimento. Um irmão que só tenha a visão de vida material e que viva um remorso profundo de um erro cometido e que não sabe mais conviver com o remorso desse erro, é um forte candidato a escolher pelo término da sua vida material. Então é momento de estarmos atentos, de olharmos ao nosso redor, de verificarmos se alguém precisa de ajuda, de que forma podemos ajudar, em especial em um verdadeiro laboratório divino chamado família. Quantas notícias recebemos de jovens e até mesmo crianças que, por não saberem que são espíritos imortais em uma experiência corpórea, cometem o chamado suicídio. Exterminam, finalizam a sua vida material. E quando vamos olhar o motivo, muitas das vezes são dores profundas ou dores que para os nossos olhos seriam fáceis de serem solucionadas se aquele irmão, se aquela irmã tivesse o apoio e o amparo necessário. E nós? E quando nós nos deparamos com uma situação de dificuldade, como nos colocamos? Nós olhamos para aquela situação de dificuldade e visualizamos como sendo o reino de Jesus, o reino material? Como o plano material sendo a grande adversidade das nossas vidas? Ou nós olhamos para o problema e visualizamos o reino de que falava o Cristo para todos nós, o reino espiritual, que a partir dos valores conquistados com a experiência humana, iremos atingir espiritualmente falando. Então, se eu olho para a minha adversidade, entendo que sou um espírito imortal e que aquela dor não necessariamente precisa se transformar em um sofrimento. A dor faz parte da nossa evolução. O sofrimento é uma escolha nossa. Se nós temos a base de sustentação, que é o Evangelho, no momento da dor, nós vamos repetir no nosso íntimo: há uma finalidade educativa do Criador. Há uma necessidade urgente de que eu silencie a minha vontade e escute a vontade divina. Há uma passagem muito famosa e que nós repetimos em vários encontros, que foi o momento em que Madre Teresa de Calcutá, ao ser questionada por um repórter sobre como seria a sua prece com Deus. Madre, como é a sua oração com Deus? Como é a sua conversa com Deus? Como você conversa com Deus? E ela respondeu ao jovem repórter: eu não falo nada, eu apenas escuto. O repórter ficou intrigado, assim como nós ficamos intrigados no primeiro momento em que escutamos essa história. E então o repórter não se conteve e pergunta para Madre Teresa de Calcutá: irmã, madre, e o que ele lhe responde? E ela então diz ao jovem repórter: ele também não fala nada, ele só escuta. É momento de silenciarmos a nossa fala humana, os nossos desejos humanos, para escutarmos o que a providência divina tem a nos falar. Sob pena de não escutarmos o Criador, mas escutarmos o nosso próprio pensamento viciado e doentio na maior parte das vezes, sendo reproduzido constantemente.
É mais ou menos assim. Eu chego para Deus em uma oração. Pai, eu estou vivendo este conflito e eu não silencio. Vejam o que eu faço. Pai, eu estou vivendo esse conflito, mas se o Senhor pudesse fazer isso daqui, se o Senhor ajustasse nessa outra parte, se o Senhor fizesse isso, vejam, eu me arvoro a dizer a Deus o que Ele deveria fazer. Ao passo de que se eu faço uma prece, a Deus, Pai, me ampara nesse momento de dor e silencio os meus pensamentos para tentar escutar o silêncio da voz divina que é extremamente eloquente nas nossas consciências, porque nos chama para o amor. É tempo não de medo, o medo é paralisante, é tempo de amar. Nós estamos em meio a uma pandemia. Nós sabemos de inúmeros e inúmeros milhares, centenas de milhares de irmãos que desencarnaram só no nosso país. Nós sabemos de centenas de milhares de irmãos que desencarnaram no mundo inteiro. Mas nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo, pelo desespero e pela revolta. São portas para o desequilíbrio espiritual. São constatações de que nós ainda temos uma visão extremamente materialista de vida. Nós devemos, sim, nos abrirmos para o verdadeiro amor. Pai, os dias são difíceis, os tempos são difíceis, mas ao mesmo tempo é tempo de testemunho da comunhão desenvolvida contigo. É tempo de testemunho da minha fidelidade em relação a ti, Senhor. É tempo de testemunho da minha fidelidade em relação ao amor em movimento que é o Evangelho de Jesus, nosso Mestre. Então, que nesse momento, silenciando a nossa voz e deixando falar a voz divina, que é uma voz silenciosa, porque fala às nossas consciências, que possamos escutar a vontade do Pai e possamos agir em comunhão com Deus. Agir em comunhão com Deus é em nenhum momento pensarmos em colocar fim à nossa existência física. Ainda que o pensamento venha num momento de extrema adversidade, que a nossa base nos sustente e nos impeça de cometer um ato impensado. Somos espíritos imortais. Aquele que resolve deixar a vida física pelas portas do suicídio encontra no mais além profundas dores e sofrimentos. Aquele que escolhe atravessar a porta da vida física antes do tempo pré-agendado encontrará a verdadeira terra do ranger de dentes de que Jesus nos falava, mas que não é o vale do suicida, não é propriamente o local sombrio. Isso é a construção da nossa mente, mas é justamente a dor e o sofrimento do ato impensado que a nossa consciência fará o alerta quando chegarmos no mais além. Então, meus amigos, é tempo de reflexão profunda. É tempo de visualizarmos o verdadeiro objetivo de estarmos aqui. Quando reencarnamos, em especial todos nós que estamos reunidos aqui nessa noite, espíritas que somos, cristãos que somos, buscando atingir o verdadeiro grau de cristãos verdadeiros, seguidores do Cristo, quando reencarnamos, sabíamos já de todas as adversidades que enfrentaríamos, mas sabíamos, além disso tudo, que teríamos uma rede de amigos sustentadores e amparadores que caminhariam conosco. No mais além, sempre que nós pensarmos aqui no nosso plano material, que estamos sozinhos, que esqueceram de cada um de nós, que não sabemos como lidar com as adversidades, lembremos de amigos tais como o codificador Allan Kardec.
Leon Denis, Joana de Ângeles, Emmanuel, Eurípedes Barçanufo, Caibar Schutel, Dr. Bezerra de Menezes, e ficaríamos aqui horas e horas nominando inúmeros benfeitores que trabalham a partir do Cristo para que nós tenhamos as pequenas e grandes vitórias diárias da nossa caminhada. Então não há por que nos sentirmos desamparados e temerosos. Mas ao mesmo tempo, amigos, é preciso que propaguemos a voz do Evangelho, a voz do Espiritismo, para que aqueles irmãos que ainda desconhecem que são espíritos imortais possam encontrar essa base sustentadora do caminhar. De que forma? De que maneira? A principal, através dos nossos atos. Nós somos espelhos que refletimos aquilo que somos no nosso interior. Como Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, nós captamos reflexos das mentes uns dos outros. Então, que possamos refletir para os nossos irmãos, que possamos refletir para o nosso redor a transformação que o Evangelho tem feito nas nossas vidas, a convicção de que somos espíritos imortais e que sair da vida material não trará a solução e nem a diminuição dos sofrimentos que vivemos. Não é momento de julgar, é momento de amar. Que possamos a todo instante orar por aqueles que fizeram a escolha impensada. Eles terão nova oportunidade, assim como nós temos hoje a nossa oportunidade nova. Assim como no passado, muitos de nós também podemos ter cometido esse ato impensado. E estamos aqui, novamente na matéria, tentando em mais uma encarnação. Não é tempo de julgar, é tempo de amar. E quanto mais nós amarmos, mais cedo chegaremos a todos os corações, assim como chegaram ao nosso coração. Então que possamos amar em família. E o amor tem várias conotações. Amar significa olhar o que um filho vive, as suas dores, os seus sofrimentos. Aquela criança pequena que hoje está num corpo pequeno, é um espírito com uma história, tem as suas dores, tem os seus conflitos, precisa da orientação devida. Olhar para os pais, quais são as suas histórias, quais são as suas dores, quais são os seus conflitos. Olhar para um irmão, olhar para toda a família, até chegarmos ao ponto de olharmos para a família universal, aquela que vai além da família consanguínea, que vai além das paredes da nossa casa, que vai além das paredes do ambiente de trabalho material, vai além do ambiente do templo religioso em que nos encontramos. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, passando pelas mesmas experiências da jornada evolutiva, cada um a seu tempo, cada um tendo dentro da sua história. Se nos dermos as mãos uns aos outros, através da oração, através da boa palavra, através do abraço fraterno ou através do simples não julgar, através do simples escutar, seremos felizes mais prontamente. Então, meus amigos, quando Jesus nos fala da vida futura, ele fala da consciência desperta, do espírito pleno, do espírito verdadeiramente puro, futuro certo de todos nós, cada um a seu tempo. Que possamos valorizar a experiência que temos hoje, a experiência na matéria, repleta de possibilidades de aprendizado, e no silêncio das nossas dores, lembrarmos do ensino que Maria, Mãe Santíssima, trouxe para o nosso amado Chico Xavier, quando ela diz ao Chico: meu filho, isso também passa. Por maior que seja a sua dor, meu irmão, por maior que seja a sua dor, minha irmã, por maior que seja o sofrimento que esteja sofrendo, que esteja vivendo, não desista. Siga, isso também passa. Busque ajuda,
procure o amparo necessário, a conversa amiga. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não sintamos vergonha de pedir ajuda. Todos nós somos verdadeiros pedintes em espírito. Pedintes do quê? Da misericórdia divina e do amparo do nosso Mestre Jesus. Então que sigamos com Jesus, que sigamos com todos os espíritos benfeitores que trabalham por nós, buscando o nosso aperfeiçoamento passo a passo, degrau a degrau, sem martírios excessivos, sem nos culparmos excessivamente por ainda não termos atingido o grau que gostaríamos, mas cada degrau, cada centímetro, cada milímetro na caminhada é uma alegria da conquista que atingimos e deve ser comemorada, lembrando que temos todo um caminho pela frente, sem esquecer todo o caminho que temos pela frente, mas sempre amparados. Então, não desistamos, sigamos juntos confiantes, buscando ajuda e buscando observar quem está ao nosso redor, gritando por socorro. Juntos seremos mais rápidos nessa jornada e entenderemos o verdadeiro conceito de fraternidade e solidariedade. Que possamos seguir todos na paz de Jesus e no amor de Deus nosso Pai. Gratidão imensa por mais essa oportunidade de estudo em conjunto com todos os amigos e amigas do Seara Fraterna. E nesse momento, pedindo licença a todos os amigos espirituais que estiveram conosco, que nos ampararam durante o nosso encontro, a nossa conversa, que estiveram nas nossas casas, nos nossos lares, realizando verdadeira higienização da nossa casa, nos amparando no sentido de renovação dos nossos pensamentos e na inspiração durante o estudo. Nós agradecemos a todos os amigos trabalhadores benfeitores desta casa de luz que tanto nos ampara e nos socorre e nos esclarece acima de tudo, concedendo a todos nós o verdadeiro e valioso presente que toda a casa espírita é capaz de fornecer a cada irmão que chega, o presente da concessão do conhecimento, do passar o conhecimento que traz a lucidez para as nossas vidas e uma visão mais ampla do nosso caminhar. Então nós agradecemos a todos os benfeitores que estiveram conosco. Te agradecemos, Mestre, amigo, amado Jesus, por não desistir de nenhum de nós, por ser aquele irmão mais experiente e muitas vezes o nosso pai adotivo, aquele irmão que está à frente no caminhar e que por ser o nosso irmão mais velho na caminhada, dentro da nossa linguagem, muitas vezes é o pai adotivo, em cujas mãos seguramos nos momentos de desânimo, nos momentos de incerteza e sentimos a segurança e a firmeza das tuas mãos, Mestre amigo, mãos que nos conduzem ao nosso Pai, que é Deus, Criador de tudo e de todos, e cuja eterna misericórdia nos ampara e nos sustenta. Que possamos seguir unidos nessa corrente, certos de que a vida verdadeira ela é imortal e que devemos valorizar, apesar das dores e dos conflitos, a nossa vida atual, experiência no planeta Terra, nossa escola tão amada. Então, gratos por todo o amparo e por toda a proteção, nesse momento, Mestre, nesse momento, Pai Maior, nós pedimos licença para encerrarmos o nosso encontro, imensamente agradecidos. Graças a Deus. Um beijo grande no coração de todos os amigos, sigamos na paz de Jesus e no amor de Deus, nosso Pai. Até o nosso próximo encontro.